Aprovado o turno integral nas escolas do município. Os vereadores também votaram propostas sobre a doação de órgãos e a violência contra a mulher. Vistoria no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Visita foi organizada pelas Comissões de Saúde e Direitos Humanos do Legislativo. Atividades na Câmara Municipal celebram a Semana Mundial do Meio Ambiente. O físico e mestre budista Lama Padmasanten participou de sessão plenária. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. As comissões de Saúde e de Direitos Humanos realizaram mais uma vistoria às instalações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Esta foi a terceira visita dos parlamentares a bases do SAMU neste ano. As inspeções foram solicitadas pelo Sindicato dos Condutores de Ambulâncias, após o relato de um funcionário sobre más condições de trabalho e de instalações dos carros. Um relatório sobre a qualidade do serviço vai ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde. Nesta quinta-feira, a base do SAMU vistoriada foi a do bairro Navegantes, que conta com uma equipe de atendimento básico. A visita foi proposta pelas duas comissões, mas apenas a vereadora Lourdes Sprenger, presidente da COSMAN, compareceu ao encontro. A parlamentar foi recebida pela coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da capital e fez questionamentos a respeito de denúncias trazidas à comissão por um motorista. São vários documentos, né? Como trata-se de uma categoria, também tem informações de descontentamentos da categoria, tem da deficiência de números de ambulância, tem várias informações ali que por isso que nós estamos fazendo esse fechamento para poder chegar num denominador comum. Na vistoria, a coordenadora do SAMU de Porto Alegre respondeu a todas as demandas trazidas pela parlamentar. Conforme Geraldine, a principal deficiência do SAMU na cidade é a frequente manutenção das ambulâncias, o que dificulta o deslocamento rápido de algumas equipes. Segundo a médica, desde o ano passado, a Prefeitura solicita 8 novos carros junto ao Ministério da Saúde. A gente tem vários carros que são antigos, que tem pelo tempo realmente de andar na rua. Tem carro de 300 mil quilômetros, 350 mil quilômetros, ambulância que roda realmente muito e acaba trazendo problemas pela quilometragem, né? Não é um veículo para ser usado por tanto tempo. Então, realmente, a gente tem veículos antigos. Então, isso é uma coisa que não depende do coordenador, não depende do motorista, não depende do técnico, não depende do secretário de saúde nem do prefeito, né? A gente já mandou isso adiante e agora depende do Ministério. A vistoria à base do SAMU no bairro Navegantes foi a terceira e última realizada pelas duas comissões neste ano. Agora, os vereadores vão encaminhar um relatório com apontamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos fazer o fechamento com as denúncias e com o que se conversou, com o que se ouviu, tem as constatações, recomendações e até busca de informações com base no que nós não conseguirmos concluir. E esse é o objetivo, zerar esta pauta que já vem de 2, 3 anos e oferecer o melhor para a população e também para os funcionários que atuam nessa área 24 horas, né? Esse é o nosso objetivo. Foi aprovado o projeto que prevê turno integral nas escolas municipais. Como a proposta altera a lei orgânica, o texto precisou ser votado 2 vezes no plenário. Com 24 votos favoráveis e nenhum contrário, o projeto foi aprovado em segundo turno na sessão plenária desta quinta-feira. A primeira votação havia ocorrido há 2 semanas, quando o texto também recebeu o aval dos parlamentares de forma unânime. O projeto de emenda à Constituição prevê o funcionamento em turno integral das escolas municipais. O texto propõe que as unidades sejam preparadas progressivamente para estender o funcionamento. O autor da matéria, vereador Cláudio Janta, afirmou que o objetivo é resgatar a qualidade da educação e trazer mais tranquilidade a pais e estudantes. O povo vai ter a chance de saber onde ficam seus filhos, né? Então, quando a gente sair para o emprego, quando a gente estiver exercendo as nossas funções, nós vamos saber que os nossos filhos não vão estar atirados, né? Vão estar dentro de uma escola, vão estar aprendendo. A
Câmara Municipal ainda votou favorável a um projeto de lei que estabelece medidas de incentivo à doação de órgãos e tecidos. O documento foi aprovado em votação simbólica. O texto é de autoria do vereador Márcio Binzeli. O projeto institui o Programa Municipal de Incentivo à Doação de Sangue, Medula Óssea, Tecidos e Órgãos. Entre as medidas sugeridas está a divulgação de informações em hospitais e no transporte público da capital. O documento também prevê que os custos para a implementação da lei podem ser financiados pela iniciativa privada. Colocar na agenda positiva da cidade a priorização da doação de sangue, de órgãos, de medula óssea, enfim, na agenda positiva da cidade, é algo que pode despertar e favorecer com que aquela pessoa que talvez esteja ali numa zona de conforto, ela se cadastre ali para ser uma doadora e quem sabe se através dessa iniciativa a gente puder estar salvando uma vida, aí já está valendo a pena. Então a gente está muito contente pela sensibilidade dos nobres colegas que por unanimidade aprovaram a nossa iniciativa. Os parlamentares também aprovaram moção de repúdio aos autores de um estupro coletivo no Rio de Janeiro. A proposta foi assinada pelas vereadoras do Legislativo da capital. Conforme a proposta, a violência sexual contra mulheres e adolescentes não é um fato isolado. De acordo com o texto, esse tipo de crime faz parte de uma cultura que deve ser combatida. Uma das autoras da moção, a vereadora Sofia Cavedon, afirmou que o objetivo é enviar o documento para as principais autoridades do país. A Câmara, a instituição, remeter ao governador do Rio, à Assembleia Legislativa do Rio, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ao Congresso Nacional, Câmara e Senado. É com eles todos que nós vamos nos manifestar a partir de Porto Alegre, dizendo nós queremos a punição exemplar, nós queremos a identificação de crime, nós queremos políticas preventivas e políticas que acolham e protejam a mulher que ainda é vítima da violência. Foi rejeitado o projeto de lei que destinava espaço para estacionamento de bicicletas na chamada Área Azul. A proposta foi derrotada por apenas 3 votos, o que permite um pedido para nova votação. Mais uma vez, o tema gerou debate entre os parlamentares. O projeto voltou ao plenário nesta quinta-feira após a falta de quórum inviabilizar a votação no início da semana. As 2 emendas do vereador Ayrton Ferronato, do PSB, foram aprovadas, mas o projeto foi barrado por 3 votos de diferença. Foram 15 contrários e 12 favoráveis. O autor da proposta, vereador Marcelo Sgarbossa, pediu renovação de votação. Foi uma surpresa positiva o fato de que o governo não conseguiu centralizar os seus vereadores e alguns deles entenderam a relevância do projeto. Acho que uma argumentação tanto feita pelo vereador Janta como o vereador Bernardino, muito importante, né? Se você tem uma ciclovia que leva até o centro, você precisa também ter um lugar para deixar a bicicleta. Isso é uma questão bem lógica, né? Hoje os ciclistas acabam amarrando a bicicleta num poste, portanto a bicicleta fica na calçada e isso acaba gerando um obstáculo, principalmente para as pessoas com deficiência. O principal argumento dos contrários à proposta é de que o projeto seria inconstitucional, pois cabe ao Executivo legislar sobre alterações no trânsito. O texto votado no plenário destinava 5% do espaço reservado aos automóveis na área azul para a implantação de bicicletários. Também estava previsto que 20% da arrecadação com os estacionamentos seriam aplicados nos espaços para bicicletas. As emendas aprovadas reduziam os percentuais de 5% para 3% e de 20% para 10%. A Semana Mundial do Meio Ambiente é comemorada entre os dias 30 de maio e 5 de junho. Para marcar a data, nesta semana, o Legislativo Municipal apoiou eventos ligados ao tema. A Semana do Meio Ambiente foi pauta do período de comunicações da sessão plenária de quarta-feira. Os parlamentares acompanharam uma palestra do físico gaúcho Alfredo Avellini. O mestre budista, conhecido como Lama Padma Santen, falou sobre a relação entre o homem e a natureza. Segundo ele, a humanidade vive um momento em que as pessoas estão mais preocupadas com a individualidade e não estão prestando atenção ao ambiente onde vivem. Lama Santen também pregou a harmonia e o respeito entre os seres do planeta. Na medida em que nós ajudamos os outros seres a serem felizes, a operarem de uma forma melhor nas suas próprias vidas, isso nos alegra. Isso é a base da família também. As famílias surgem da compaixão, o que sustenta o mundo é a compaixão. É a nossa capacidade de nós ajudarmos o outro, facilitarmos a vida do outro e nos alegrarmos.
Então esse olhar na visão do Buda é o olhar central para o equilíbrio conosco, equilíbrio com os outros, equilíbrio com o ambiente também. Além da palestra, o Legislativo também sediou um seminário sobre ações sustentáveis. No plenário na Terra, engenheiros, ambientalistas e professores discutiram práticas de bom uso dos recursos naturais. O cuidado com a água, a utilização de energia solar e a criação de hortas coletivas foram alguns dos assuntos debatidos. O período de comunicações temáticas em sessão plenária tratou dos caminhos rurais de Porto Alegre. A área reúne mais de 10 propriedades no extremo sul da capital. Os diretores do projeto explicaram que as atividades no local são voltadas para a agricultura familiar e o turismo ecológico. Os dois representantes afirmaram que o retorno da zona rural, aprovado na Câmara de Vereadores, foi positivo para o setor. Eles ainda aproveitaram para cobrar melhorias na infraestrutura da região. A divulgação, para que as pessoas conheçam que Porto Alegre é um roteiro, é um atrativo turístico, é muito importante. Hoje, maciçamente, a internet é que nos tem levado o turista. Nós precisamos ainda, além disso, a infraestrutura, estrada, que as propriedades são muito limpas, muito organizadas, muito preservadas, mas as estradas não. Então a gente vê lixo ainda no caminho, a gente na frente das propriedades recolhe esse lixo, mas nem todos podem se recolher, né? Porto Alegre, com o retorno da área rural, tem uma possibilidade de ser protagonista nesse processo, de poder atrair para o nosso município visitantes. E é importante que a cada dia mais se possa ajudar os empreendedores, se o poder público, o poder executivo possa ser parceiro da iniciativa privada no sentido de dar condições para que o empreendedorismo cada vez possa ser fortalecido cada vez mais. Se nós reconhecemos, vamos dizer, no plano diretor, novamente, que há uma zona rural, em primeiro lugar, ela ainda ficou, como lei, muito pequena. Ela restringiu, porque a zona rural é bem maior do que está desenhado, mas fica um símbolo importante. Então tem uma série de políticas que precisa para a valorização da atividade na zona rural de Porto Alegre, que é familiar e que é educativa e que é turística. É um tesouro que nós temos, né? Precisa da política pública muito forte para que a gente ganhe com ela e a preserve da especulação imobiliária. Os caminhos rurais congregam 14 propriedades no extremo sul da capital. O projeto existe há pouco mais de uma década e recebe milhares de visitantes todos os anos. Os números de 2015 ainda estão sendo fechados, mas devem superar a marca de 2014, quando foram 16 mil turistas, sendo 60% crianças, em função do trabalho pedagógico que é desenvolvido no local. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.